Olá, boa noite, Impulsers. Bem-vindos a mais um conteúdo do Festival Impulso. Hoje, eu e a professora Débora estamos aqui com os professores do Teatro Infanto-Juvenil do Clube Curitibano, Orli e Isabelle. Bem-vindos! Gostaríamos muito de agradecer o convite, de estar participando desse belo festival e essa ótima iniciativa do Clube Curitibano. Esse intercâmbio entre as artes é muito importante e o Festival Impulso veio para valorizar e para impulsionar ainda mais a arte, né? A dança, o teatro, a música, é algo muito importante. É muito bom o teatro estar fazendo parte de todo esse movimento. Nós também estamos muito felizes com vocês aqui, estamos curiosos para saber o que vocês estão aprontando para nós, né? Saber o que vocês trouxeram de atração para a gente. Sim, e olha, gente, já temos a nossa primeira pergunta. Pergunta da Ana Júlia. Qual está sendo a experiência de vocês no teatro online na pandemia? Obrigado, Ana, pela pergunta. A pandemia nos pegou de surpresa, né? Assim como pegou o mundo todo de surpresa. E, de repente, a gente teve que dar uma reinventada nessa forma de fazer teatro. Eu confesso que nunca imaginei que pudesse trabalhar teatro online. Mas a gente, eu e a Isabelle, demos essa impulsionada, assim, que foi muito bacana. Hoje a experiência está sendo assim. É difícil, sem dúvida, porém a gente já pegou o jeito de como fazer as aulas online. Então, assim, estamos trabalhando com vários exercícios, jogos, improvisações de cena, e, inclusive, a gente até montou algumas performances com as turmas aqui do clube, e apresentamos essas performances para os pais dentro do aplicativo. Então, a experiência está sendo, assim, como eu posso dizer, difícil, porém uma coisa inovadora. E nós descobrimos uma nova forma de fazer teatro. E está sendo legal, assim, acho que está sendo bacana, mas confesso que a vontade de estar de volta no palco com as aulas, com os ensaios, é muito grande. Sim, é uma questão, assim, o espaço, né, onde elas estão. A gente pode também trabalhar com os objetos que elas têm em casa. É o que a gente tem para agora, né? A criatividade, né? E eles estão se descobrindo também, porque a gente às vezes passa umas improvisações rapidinha. Aí eu vou pegar um adereço aqui, vou pegar uma roupa ali, né? E está sendo bem bacana. Que legal. Desculpa, inclusive a gente fez uma performance para apresentar, que nem eu disse, e os figurinos e adereços foram tudo criação dos alunos mesmo, porque como a gente não está junto aqui no palco, são coisas que eles realmente puderam aproveitar em casa. Sim, o mais importante de tudo é que a gente não pode parar, e como a gente viu, como abriu possibilidades, na verdade é isso, né? Como trouxe coisas grandiosas para a gente. É lógico que sala de aula, palco, é muito importante. Mas esse momento está trazendo coisas bem positivas. Que bom, então, que vocês estão tendo bons resultados com os alunos de vocês. Que nem eu falo, né? A frase que a gente tem usado muito é: o teatro está vivo. Contem para nós, por favor, da experiência do intercâmbio do grupo de teatro infanto-juvenil na Europa. Isso é uma coisa muito grandiosa que vocês trouxeram para o clube também, e a gente queria que vocês contassem, então, um pouquinho mais de detalhes. Essa experiência, sem dúvida nenhuma, foi fantástica, né? A oficina de teatro aqui no Clube Curitibano existe há 14 anos. O ano que vem estamos indo para a comemoração dos 15 anos da oficina de teatro. Debutantes. Ano que vem estamos debutando. Mas, assim, já faz alguns anos que nós estamos com um grupo de teatro que é considerado o Teatro 2, né? Ou seja, são as meninas que já têm mais experiência, os meninos que já têm mais tempo de teatro, que fazem parte desse grupo. E esse grupo teve a oportunidade de fazer esses 4 intercâmbios para a Europa. Nós fomos, no primeiro ano, para Portugal e para a Itália, no segundo ano, Portugal e Espanha no terceiro e Portugal e Itália no 4º ano, agora em 2019. E essa experiência, ela trouxe uma coisa muito legal, assim, que foi a oportunidade de poder fazer teatro num continente, né, o continente europeu, que é muito artístico. Então, assim, o que nós fizemos lá? Nós participamos de um intercâmbio bem completo. Nós fizemos uma oficina de teatro, né, com o professor João Rosa, que foi excelente, assim, uma experiência muito boa, trabalhando
a questão de personagem, trabalhando a questão das emoções dentro do teatro, e tivemos a chance de poder visitar museus, visitar teatros, assistimos espetáculos de teatro lá com os alunos. Consumir a arte na Europa, né? No berço da arte mesmo. Com certeza. Assim, a gente teve a oportunidade de passear num shopping, de levar elas para comer as comidas típicas das regiões, tudo. Porém, o foco principal foi realmente o artístico, né? Então, assim, museus, galerias de artes, teatros. Tivemos a oportunidade de assistir espetáculos de Shakespeare. Quer dizer, então, em teatros fantásticos, assim, teatros clássicos. Então, acho que foi uma experiência assim, ímpar na vida dessas meninas e desses meninos que tiveram a oportunidade de estar com a gente nesses intercâmbios. Fora a experiência pessoal, né, deles, né? Estarem num outro país, tendo que o dinheirinho deles, tendo que organizar toda a sua vida, né, junto com a gente. Isso foi muito bom. Trouxe uma maturidade pessoal para as crianças e também até para o teatro a gente sentiu isso, essa diferença, né? E vale a pena ressaltar que essa vivência eles trouxeram não só para a vida deles, como a Isabelle disse, mas no próprio teatro, porque tem muitos alunos que estão com a gente até hoje, que fizeram os intercâmbios lá atrás, e eles trouxeram essa experiência vivida nessa viagem, essa maturidade artística e pessoal, para os alunos que não foram. E isso engrandeceu ainda mais o nosso grupo, fortaleceu mais, e por isso que a gente consegue montar espetáculos um pouco mais complexos, porque sabemos que a experiência na Europa contribuiu muito para a formação desse grupo que aqui está. Fortalece a equipe que está aqui, né? Isso é muito legal, é um trabalho em grupo, né? Isso mostra que o grupo está sempre unido. E olha, nós temos mais uma pergunta. Agora a pergunta é da Heloísa. Como é feita a criação de figurinos, maquiagens para uma peça de teatro? Bom, os figurinos e as maquiagens sou eu que crio, né? Toda a concepção cênica ela é feita pelo diretor, né? O diretor, quando ele pega um texto, ele já tem toda a visão, né? Você sabe bem, Marlene, já tem toda a visão do espetáculo, o que ele quer. Eu, como assistente de direção do Orly, a gente já conversa sobre isso. Então, para mim, é mais fácil, porque daí eu tenho que levar a linha da direção dele. Então, todas as áreas que se compõem um espetáculo, cenário, figurino, iluminação, maquiagem, tudo tem que estar casado com a linguagem que o diretor quer para o espetáculo, né? Então, a gente estuda muito os costumes, né? Se é uma peça clássica, estuda a época, estuda várias coisas, vê como também é a equipe que a gente está trabalhando no momento, né? E tudo tem que estar casado com a concepção da direção. E o processo de criação, por exemplo, na dança, né? Os coreógrafos eles coreografam. Então existe também o trabalho que vem partindo da improvisação, né? Da criação do próprio aluno, mas o mais popular, digamos assim, é o coreógrafo, o professor coreografar. E como é que isso acontece no teatro? Vocês têm jogos, vocês improvisam? Ao longo do ano, a gente trabalha muito com jogos teatrais, com as improvisações e com leituras de textos de teatro. E muito disso é aproveitado da própria criação dos alunos nos espetáculos. Claro que a gente tem um texto e a concepção de direção ela é feita nesse texto, onde cada aluno tem, cada ator ou cada atriz tem a sua personagem, mas há muitas coisas que são feitas ao longo desses exercícios são aproveitados. E no próprio processo, já trabalhando com o texto, já nos ensaios, são feitos laboratórios, pesquisas, e isso tudo os alunos vão trazendo elementos deles mesmos, resultado deles mesmos, que são acrescentados, principalmente nas personagens. Nem tanto nas marcações, mas principalmente na hora da construção das personagens. Muito legal. Isso é muito bom saber do processo também de criação, né? Mas o que a gente mais quer saber agora é sobre o atual espetáculo de vocês, o Let It Be, que fala sobre a vida dos Beatles, uma banda tão consagrada, tão conhecida no mundo inteiro. Como que foi? Como surgiu essa ideia? Quais são os elementos que vocês trouxeram para essa peça? Porque só as músicas já são grandiosas, né?
não tem uma pessoa que não conheça ao menos uma música de Beatles. Então, a gente quer muito saber, está curiosíssimo para assistir isso, mas antes quero que vocês contem um pouquinho, então, como é que foi montar essa peça com os alunos. Débora, assim, eu sempre fui muito fã dos Beatles, né? Eu desde adolescente, assim, eu sempre gostei muito de rock, né? E tanto nacional como internacional. E os Beatles fizeram parte, assim, da minha adolescência também, né, de eu ouvir, né? Eu não tive a chance de viver o momento dos Beatles, mas eu tive a chance de ouvir muito. Então, eu tinha muitos discos e depois CDs dos Beatles. E sempre me deu essa vontade, assim, de um dia trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com teatro, de um dia trabalhar com alguma coisa que falasse dos Beatles. E daí surgiu essa oportunidade aqui no Clube Curitibano com o grupo. E daí, o ano passado, nós trouxemos essa ideia e o grupo aceitou muito, assim. E a ideia surgiu por causa das músicas, principalmente. Então, o espetáculo ele se resume nas histórias sobre a vida deles e também nas músicas deles. Então, o espetáculo tem coreografias, tem vídeos que mostram momentos dos Beatles, não só de clipes musicais, como até de história do dia a dia deles. E o espetáculo também tem as músicas deles, que estão traduzidas para o português, onde as meninas interpretam isso em cena, falando, né? Elas falam o texto, dramatizam o texto. Tem até uma cena, 2 cenas que eu destaco, que é a cena do Help, né? Onde uma das atrizes entra no palco assim, falando Help, pedindo socorro, né? Com a música traduzindo, falando. Que lindo. É muito bacana. E a cena Let It Be, da música Let It Be, porque a música Let It Be, Paul McCartney compôs partindo de um sonho que ele teve com a mãe dele. Quando o Paul estava enfrentando algumas dificuldades, e no sonho a mãe dele falou, deixe estar, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Então a gente fez essa cena com a mãe dele no sonho, falando com ele, né? Então isso é uma experiência bacana. E, enfim, então tá sendo muito bacana assim, trabalhar com os Beatles. E o mais legal de tudo é que as meninas compraram a ideia. Muitas não conheciam os Beatles. Viraram fãs, né? Não tem como não virar, né? E o Orly, ele queria colocar também em cena como era aquele furor da época, né? E o que as fãs, nossa, se descabelavam, né? Era muito legal. Até a gente passou um vídeo para elas no trabalho de mesa, assim, um vídeo para elas da época, como as fãs faziam, né? Ficavam loucas por eles, né? Então, e elas curtiram bastante o trabalho, né? Curtem bastante o trabalho e muitas ficaram fãs dele. Nós temos uma cena onde elas são fãs e repórteres fazendo perguntas e os 4 Beatles respondem, né? São 4 meninas que fazem o papel dos Beatles também. E essa loucura, entre aspas, né, que tinha na época, elas trazem. Inclusive, no nosso processo de criação do espetáculo, na hora do início da montagem, a gente assistiu com elas muitos vídeos, pedimos para que elas lessem, fizessem trabalho de pesquisa sobre a vida dos Beatles, a obra dos Beatles, e isso ajudou muito na hora de compor o espetáculo e as personagens. Os Beatles eles foram muito fortes na época deles e eles ultrapassaram as décadas. E vocês falando assim, então, deixa a gente com um gostinho, uma vontade de assistir. Não tem como não querer pelas músicas e para ver como que vocês conseguiram criar, então, com meninas que nunca tinham ouvido antes e agora viraram fãs. O espetáculo Let It Be estreou o ano passado aqui no clube, no Teatro do Clube, e agora nós estamos preparando ele online, né, para apresentar aqui no Impulso. Então, eu vi você falando que são 4 meninas que fazem o papel dos Beatles, né? Você tem muitos meninos, você tem meninos fazendo teatro? Infelizmente, a procura de meninos para o teatro é menor, né? Hoje, entre todas as turmas aqui do Clube Curitibano, nós temos apenas 2 meninos, que, aliás, já estão há bastante tempo com a gente, né? Então, a procura é menor. É uma pena, né? Então, a gente tem que trabalhar, as meninas têm que também se desdobrarem para fazer papéis masculinos e femininos, né? Então, fica aí o convite, ó, associados do clube, meninos, né? De que idade? A partir de 7 anos. 7 anos, então, ó, grupo de teatro. Dê um impulso na sua vida, venha fazer teatro, vai ser muito legal.
Gente, temos mais uma pergunta. Agora a pergunta é da Sofia. Como são escolhidos os textos e as personagens para as peças de teatro? Obrigado, Sofia, pela pergunta. Bom, o texto parte muito daquilo que me dá uma luz assim naquele momento para montar, né? Eu quero falar sobre o quê? Sobre os Beatles ou sobre um determinado tema. E a Isabelle, como minha assistente, eu troco muitas ideias com ela. Então A gente vê também a turma, né? Como cada ano a turma ela se transforma, né? Vem gente nova, sai, então depende muito da turma. Depende também, muito né? também da turma na hora de escolher o texto, né? Eu preciso saber se aquele grupo que eu tenho naquele momento, qual é o tipo de espetáculo, qual é a forma de direção que aquele grupo vai se encaixar bem. Então eu levo muito em conta, tanto é que a gente escolhe o texto geralmente na metade do ano para ensaiar para o final do ano, porque nessa primeira parte do ano a gente já conhece bem o nosso grupo. E aí, partindo de uma ideia que eu tenho, alguma coisa assim, a gente escolhe o texto. E as personagens, a gente leva muito em conta a disciplina, o comprometimento, né? Mas o trabalho que a gente faz durante o ano, né? Os exercícios de expressão corporal, tudo, mas principalmente eu acredito que é a minha intuição. Naquele momento eu tenho uma intuição, então parece que eu vejo determinado aluno, determinado ator ou atriz fazendo aquela personagem ou aquele personagem. A gente tem até um ditado, né, professora Débora, que não é a gente, na verdade, que escolhe a pessoa que vai interpretar tal papel, né? A pessoa, ela meio que se escolhe, é uma autoescolha, porque quando a gente percebe, certas pessoas vão nos dando dicas, vão nos dando momentos em que a gente começa a enxergar aquela pessoa fazendo o personagem, E, na não realidade, às vezes a gente fala que é o personagem que pega a pessoa. Que puxou a né? pessoa, Que puxou a exatamente, que puxou a pessoa. A personagem escolhe o ator, né? É. Mas é aquilo que você falou mesmo, Marlene, no teatro é assim também. Eu acho que o aluno, a aluna de teatro, parece que vão dando esses sinais e a gente vai vendo. Independente de tamanho de fala, quantidade de vezes que entra, eu costumo falar para os alunos que isso não é o principal, né? Não é a quantidade de falas ou de cenas que o ator tem, e sim a qualidade, como que vai fazer. E tem que ver se o aluno ou a aluna está preparado para aquela personagem X ou Y. Maturidade, né? Maturidade, Isso é muito importante. experiência, Porque tudo isso. acho que o papel principal, né, esses papéis assim mais de destaque, eles exigem um certo comprometimento que talvez Exatamente. aquela pessoa, naquele momento, não esteja preparada para oferecer, né? Exatamente. E a gente também fala que é muito trabalho em equipe, né? Talvez na dança também, no teatro. É muito equipe. Não tem personagem título. Todos fazem a peça acontecer. Né? Se tem o Chapeuzinho Vermelho, alguém é Chapeuzinho, mas também a gente precisa do lobo, precisa da mãe, da avó. Né? Senão, então não é uma Chapeuzinho. equipe, né? Senão não teria história, né? Então é uma equipe, todos são importantes, né? Você comentou da intuição, né? A Marlene falou então da maturidade, a maturidade artística, né? Porque às vezes o aluno até está maduro na vida, mas a maturidade no palco, na cena, ela é muito. E daí entra a intuição, porque arte sem intuição também não tem razão de ser. Ela é uma coisa vinculada com a outra, né? E eu acredito muito na intuição. Intuição, com certeza. Acho que ser artista é confiar na intuição, não tem como. Com essa idade que vocês trabalham, né, com 7 anos, tem um ponto muito importante que é o da disciplina. Muitos pais procuram isso, né, nas atividades extracurriculares, mesmo na escola, e também nas atividades extras. Na dança, como a gente trabalha com dança, um dos tópicos mais importantes é a disciplina. E como que é, então, a disciplina no teatro, nas aulas de vocês? Como que funciona essa questão? Aqui no Clube Curitibano, nós trabalhamos com crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 17. Né? A partir dos 12 anos é que eles entram para o grupo de teatro, né? O Teatro 2. Então, a gente pega de 7 até 17 anos. Eu costumo dizer que a disciplina é algo fundamental dentro do teatro. O comprometimento, que nem a Marlene falou antes, né? Estar comprometido. Então, assim,
estar presente nos ensaios, estudar o texto, providenciar os adereços, as pesquisas, ter a concentração dentro do ensaio, respeitar a equipe, o grupo, respeitar os professores respeitar os alunos. Então, e a disciplina é algo que vem fortalecer tudo isso. Eu acredito que sem a disciplina e sem a concentração, não é possível fazer um teatro de qualidade. Eu acredito que o talento é muito importante, a vocação, a criatividade, a intuição, que a gente falou antes, mas se o aluno, se o ator não está presente no ensaio, se ele não estuda o texto... Pode ser o mais talentoso do mundo, né? Mas se ele não se dedica e não está presente... A equipe não vai poder contar com ele. Certeza. Né? Então, assim, se você não está presente no ensaio, ou se você está presente, mas não estudou o seu texto, ou se você estudou o seu texto, mas não está concentrado naquele momento, o espetáculo ele não anda. Os ensaios não andam. E isso compromete o trabalho de toda uma equipe. Então, eu acho que hoje um grande desafio que nós temos é passar a importância dessa disciplina, não só para os alunos, não só para os nossos atores e atrizes, mas também para os pais. Né? E eu sinto que hoje os pais que estão com a gente, os alunos que estão com a gente, eles estão entendendo isso. Né? Porque está todo mundo comprometido. Está todo mundo comprometido. Então, o resultado ele vai aparecer. O resultado, o próprio nome já diz, né? É resultado de algo, e resultado desse processo. E eu costumo dizer, às vezes eu dou um exemplo para meus alunos, costumo dizer assim, que é como se fosse uma árvore. Né? A árvore tem a raiz, tem o tronco, tem os galhos, tem as flores, tem os frutos, as folhas. Né? E o mais importante da árvore, tudo é importante, mas o mais importante é a raiz. Porque a raiz é que segura a árvore em pé e ela que alimenta, traz os nutrientes para a árvore, para poder ter as outras coisas. Fazendo um paralelo com o teatro, eu costumo dizer que a raiz é a disciplina e a concentração. Sem a disciplina e sem a concentração, o teatro não se mantém. Ele não se mantém em pé, não se mantém com aquelas folhas verdes, bonitas. O fruto, que é o espetáculo, tem que estar docinho, tem que estar gostoso. Né? E a gente fala que o fruto é o espetáculo, que é o resultado final. Para ter o fruto, tem que ter todo o resto. Por isso que o processo é muito importante dentro do teatro. Isso, exatamente. Eu acho que são sábias palavras que a gente leva, inclusive, para a vida, né? Tanto para o teatro, como para a dança, para as outras artes. Disciplina é tudo. Eu gostaria de saber de vocês se é possível a gente usar as experiências do dia a dia no teatro e o que são os jogos teatrais. Jogos teatrais, a gente trabalha no primeiro semestre esses jogos, que são jogos que vão fazer a criança aumentar a criatividade, a imaginação, a concentração, muitos jogos de raciocínio rápido, né, de trabalho em equipe. Então, a gente faz esses jogos para, depois, no espetáculo, ter atores mais espertos, né, para que eles consigam fazer o que cada personagem necessita e tal. Para frente, eles vão usar isso na escola, eles vão usar na vida futura. Né? Uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ele sabe se colocar no trabalho, vai saber trabalhar em equipe. Então, esses jogos teatrais que a gente faz é para o espetáculo, mas ele vai levar para a vida. Né? Todo esse crescimento, esse amadurecimento, né, ele vai conseguir levar para sempre. Né? Sim, acho que muito importante também a gente aprender a ouvir, né? No teatro, acho que isso tem muito. A gente precisa ouvir para poder reagir, né? Reagir com uma outra fala, reagir com a cena, interagir com o processo todo, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente leva muito para a vida, né? Um aprendizado ímpar. Porque você ouvindo, você consegue aprender, né? Às vezes a gente coloca as crianças ali na plateia, observem a cena do colega. Você ouvindo, você vai saber o que está sendo legal e o que às vezes o colega precisa melhorar. E isso também faz com que eles trabalhem o senso crítico, né? E só ouvindo e só prestando atenção é que eles vão conseguir pescar essas coisas, né? Para ter esse senso crítico. Nós trabalhamos muito com improvisação de cenas. E a improvisação, quando ela é feita em grupos, em equipes, eles se dividem em pequenos grupos, onde eles precisam combinar essas cenas.
Então, ali eles têm que colocar a opinião, cada um coloca a sua opinião e escuta a opinião do colega também. Então, essa disciplina que eles estão ali, a gente fica monitorando, né, mas eles é que conduzem a montagem dessa improvisação, dessa cena. E o trabalho em equipe é algo muito importante. Junto com o ouvir, que a Marlene comentou agora, eu acho que eu ressalto também o sentir, né? Porque não tem como um aluno, um personagem, ele não pegar um papel e ele não entrar dentro do personagem, ele não se colocar no lugar. Então, cria empatia mesmo no aluno, né? Porque é impossível ele fazer um personagem sem ele senti-lo. Eu sigo muitos autores bacanas, assim, né? Augusto Boal, Maria Clara Machado, entre outros, Hilton Carlos de Araújo, um professor que escreveu um livro muito bacana, com muitos jogos teatrais. Então, tem exercícios do espelho, exercícios do hipnotismo, da marionete, da escultura viva. Então, são jogos que eles automaticamente estão trabalhando com essa disciplina, estão trabalhando com trabalho com equipe. E o conhecimento do eu também, né? Que é muito importante. A gente trabalha muito jogos de concentração também, né? De respiração e tal, porque às vezes o mundo de hoje está muito fora, né? Está muito computador, celular e tal, e às vezes a pessoa não tem oportunidade de se sentir. Sim. Então a gente faz muito trabalho assim também. O teatro, né, permite isso. É. Gente, que coisa mais linda, né? Então hoje nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa. Estamos terminando agora o nosso bate-papo. Quero agradecer muito a Isabelle, a Orli. Fiquem com o Impulso. Amanhã eles vão, então, vai ter a apresentação da peça Let It Be. A gente quer que vocês assistam, porque vai ser muito incrível. Eu gostaria de agradecer a presença de estar aqui, parabenizar vocês que estão aqui à frente do festival, ao Clube Curitibano, que dá esse incentivo tão importante para a arte de um modo geral, né? E o festival é uma mostra disso. E a oportunidade da gente estar trabalhando com teatro já há quase 15 anos aqui, e as aulas acontecerem num próprio palco, onde as crianças têm essa oportunidade, essa vivência, né? E eu queria reforçar o que a Débora disse: assistam o espetáculo Let It Be na forma online agora, né? E, se Deus quiser, futuramente ele volta aqui no palco. E gostaria também de estender um convite para que os sócios que estão assistindo a gente, que venham fazer teatro. E também estender o convite, venham fazer, venham experimentar, né? Venham se descobrir. Isso é muito importante. Então, gente, vai lá no Instagram e segue o @Impulso Festival, para você não perder nenhum segundo dessa programação super especial. Nós vamos ficando por aqui. Beijinho para vocês. Obrigado pela audiência. Tchau. Nos vemos lá no Impulso.